Oi, turminha, tudo bem? Hoje a tia Karen veio para continuar falando mais um pouquinho sobre geometria. Nós vimos sobre as figuras planas e não planas, né? Que é uma base lisa, né? As figuras planas. Nós vimos que ela precisa ter altura e comprimento. Nós vimos também sobre as figuras que rolam e que não rolam, que elas têm uma forma arredondada, né? Por isso que elas rolam, e as que não rolam porque elas são planas, né? Então as pontas não permitem que elas façam esse rolamento, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a geometria. Vamos lá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre sólidos geométricos chamados de poliedros, tá? Então, os poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam todas as faces planas e são consideradas espaciais por apresentarem 3 dimensões. Então, ela tem um comprimento, ela tem largura e ela também tem altura. Essas formas espaciais estão presentes no mundo à nossa volta. Uma caixa de sabão em pó, por exemplo, é um poliedro chamado paralelepípedo. O dado, que faz parte de muitos jogos e brincadeiras, também é um poliedro chamado de cubo. Esses objetos são estudados pela matemática através da geometria. Eles possuem características e propriedades muito importantes para a sua compreensão. Então, agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre os poliedros. Então, nós vamos conhecer os elementos de um poliedro. Então, já vou adiantar e dizer que são 3 elementos que nós vamos conhecer hoje. Então, como foi dito anteriormente, os poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam as faces planas. Mas o que são as faces de um poliedro? Vamos ver o que são essas faces. Imagine um dado que tem 2 bases e é um prisma, né? Porque nós vimos que o prisma ele tem que ter 2 bases, né? Uma paralela à outra. Então, eu tenho uma embaixo e uma em cima. Então, cada quantidade representada no dado está em um lado desse objeto. E cada lado do dado é chamado de face. Então, assim, podemos dizer que o dado possui 6 faces. Então, se nós observarmos a imagem, então eu vejo que nessa primeira face, né, esse primeiro lado que eu vejo da parte de cima com 6 bolinhas, representando o número 6, então eu tenho uma face. Onde eu tenho 2 bolinhas, que está representando o número 2, eu tenho 2 faces, né? Então eu tenho a de cima e eu tenho a do lado. Então, um dado ele vai possuir 6 faces. Então, turminha, eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar certinho, mas eu tenho aqui um dado. Então, aqui eu tenho uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 e 6. Então, cada lado do meu dado, né, do meu cubo, eu tenho uma face. Tudo bem? Vou continuar. Então, a face é um dos elementos de qualquer poliedro. Então, qualquer um deles vai ter a face. Os demais elementos são arestas e vértices. Então, nós vamos compreender agora, vamos aprender o que são esses outros 2 elementos que nós temos na geometria. Então, agora, o que eu sei sobre arestas? Então, arestas são as linhas resultantes do encontro de 2 faces. Ou seja, quando 2 faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha é chamada de aresta. Então, observem aí na imagem, na setinha. Então, essa linha que eu vejo formando o cubo
eu chamo ela de aresta. É o encontro de duas faces. Então, se eu contar no cubo, eu vou ver que o cubo ele possui 12 arestas. Então, turminha, olhem só. Então, o meu encontro, né, da minha base com a minha outra, né? Então, a minha face aqui, a minha face aqui. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de arestas, tá? Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra, porque eu tenho um encontro de duas, né? Dois, aqui eu tenho outra, aqui, 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 aqui. Então, cada partezinha dessa eu tenho uma aresta. Então, meu cubo, ele tem um total de 12 arestas. Tudo bem? Então, nós vimos até agora o que é uma face, né? O lado, cada lado da minha figura leva o nome de face. E o encontro dessas duas faces, né? No caso aqui, eu tenho o que eu chamo de arestas. Tudo bem? Então, agora eu vou continuar. Então, até agora nós vimos dois elementos, né? Face e arestas. Agora nós vamos ver o terceiro e último elemento, que leva ao nome de vértices. Então, olhem só as vértices. São os pontos de encontro das arestas. Ou seja, arestas de um poliedro se encontram em um ponto. E esse ponto é o vértice do poliedro. Então, olhem só nessa imagem. Então, nós estamos visualizando que cada cantinho que forma, né, o encontro em um ponto, nós chamamos de vértice. Então, o encontro agora das arestas, né, os pontos, nós chamamos de vértice do poliedro. Então, pela figura, nós podemos ver que um cubo, ele possui 8 vértices. Tudo bem? Então, agora nós vimos que as vértices são os encontros de duas, né, arestas. Então, o ponto. Então, olhem só, aqui, ó, esse encontro que eu tenho aqui, né, esse encontro aqui da minha pontinha é o que eu chamo de vértice. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o encontro. Então, nós vimos o que é face, né? Cada lado. Nós vimos o que é arestas, né? Que é o encontro de duas faces, né? Essa linha que forma. E nós vimos que o vértice é o pontinho que eu formo com o encontro das arestas. Tudo bem? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre essa parte da geometria. Vou disponibilizar esse arquivo, tá bom? Para vocês terem também com vocês. A tia Karen vai deixar no Word para que vocês possam ter em casa. E vou deixar um exercício para vocês praticarem, tudo bem? Então, essa é a nossa aula e eu volto numa próxima falando um pouquinho mais sobre a geometria e a matemática. Um beijo e até a próxima aula.